Olá pessoal, tudo bem? Este é o segundo vídeo sobre escrita criativa e hoje eu vou falar sobre por que é importante escrever com criatividade. Se você não viu o primeiro vídeo, que é uma série de vídeos sobre o assunto, vou deixar nos cards para você assistir. E claro, vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, só clicar aqui para se inscrever, ative as notificações para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E também deixe o seu like no vídeo. Bom, por que é importante falar sobre escrita criativa, exercitar a escrita criativa? É fato que nós estamos escrevendo mais. Porque a internet se popularizou, as redes sociais surgiram e a gente utiliza muito mais a comunicação escrita no dia a dia. Seja para postar alguma coisa nas nossas redes, para nos comunicarmos no nosso trabalho, por e-mail, por mensagens instantâneas, aplicativos, enfim, nós estamos escrevendo mais. Mas isso não significa que escrever mais seja escrever melhor, até porque é necessário ter alguns hábitos, alguns exercícios no dia a dia para que de fato a gente aprimore a escrita. E assim que a internet se popularizou, uma forma de escrita também se tornou popular, que é aquela escrita de internet mesmo. Por exemplo, as abreviações, quem nunca escreveu VC, quando aqueles bate-papos eram mais comuns no comecinho, assim, dos anos 2000, era também muito comum usar a palavra teclar, você tecer de onde, isso é bem anos 90, anos 2000. Depois vieram os memes e até hoje a gente utiliza no nosso dia a dia, até na linguagem falada, alguns memes, algumas expressões, gírias que surgiram da internet. Um exemplo disso é a palavra crush, que é usada para se referir a uma paquera, porque no inglês é muito comum utilizar a expressão se uma pessoa está afim de outra, I have a crush on you, estou afim de você. E a palavra crush ficou popularizada no nosso dia a dia, na nossa cultura. E por que eu estou falando assim tanto de internet, de linguagem de internet? Porque a escrita é mais limitada. Ela não tem as vantagens da escrita falada, que é a entonação, as expressões faciais, os nossos gestos. Então, quantas vezes a gente leu alguma coisa e acabou interpretando errado, justamente pela falta desses elementos? Então, eu tô chamando a atenção sobre esse aspecto da internet, porque a linguagem da internet influencia muito a nossa escrita, a nossa fala no dia a dia. E como eu disse no primeiro vídeo, escrever com criatividade é fugir do lugar comum. Aliás, não fui eu que disse, foi o autor Rubens Marchione, mas é isso, a intenção é essa. Escrever com criatividade é fugir do lugar comum. E quando a gente não exercita, a gente acaba reproduzindo aquilo que já existe e aí não tem nada de inovador, nada que desperte alguma coisa em nós, que nos chame a atenção. Portanto, quando a gente exercita a escrita criativa, a gente pensa no texto do começo ao fim. A gente não só reproduz aquilo que a gente aprende no dia a dia, porque quando a gente adquire a linguagem, quando a gente aprende a falar, a gente aprende pela repetição, pelo ouvir. E se a gente não avança, a gente só reproduz aquilo que a gente escuta. Então a gente fica limitado na nossa comunicação. E em se tratando de textos mais formais, principalmente textos acadêmicos, a gente precisa prestar muito mais atenção na construção da frase, na escrita, porque se a gente não tiver esse discernimento, a gente acaba reproduzindo a oralidade, ou seja, elementos que são mais comuns na língua falada do que na escrita. Porque escrever dá muito mais trabalho, exige mais tempo, você precisa estruturar bem a frase. Já a linguagem falada é improviso e como nós temos as nossas relações mais informais, com amigos, família, então a gente acaba falando de uma forma mais coloquial, mais relaxada, não que esteja errado. E simplesmente reproduzir aquilo que a gente fala num texto formal compromete totalmente a credibilidade e o potencial que poderia ter no texto. Bom, eu trouxe outra sugestão de leitura, que é este livro aqui, ó, Escrever com Criatividade, do Luciano Martins, que é jornalista. Este livro é da editora Contexto e é um livro excelente porque traz dicas de escrita criativa, aborda o tema de uma forma muito mais filosófica, mais teórica,
tem uns exercícios também, mas traz uma dimensão muito diferente. A partir de textos como filosofia, tecnologia, a própria mitologia também, ele vai abordar o assunto sobre escrita criativa. Eu selecionei alguns trechos que me chamaram mais a atenção e eu vou ler para vocês. Quando você escreve um relatório ou conta uma história, está acontecendo exatamente isso. O caos de elementos desconexos vai se alinhando e ganhando um sentido para quem vai lendo, assim como os contadores de histórias que reúnem a tribo ao redor do fogo. Isso ainda acontece em muitos lugares do mundo. Você está dando um sentido àquilo que antes era o caos. Neste capítulo ele fala sobre o caos, não no sentido de bagunça, mas de que as informações estão ao nosso redor. Tudo está ao nosso redor, mas só precisa ser organizado. E a escrita criativa tem esse papel fundamental de pegar essas informações, de contar uma história de um modo diferente. Imagina se a literatura nunca tivesse evoluído, se uma pessoa não tivesse, um escritor não tivesse observado e escrito, contado uma história de uma forma totalmente diferente. Como exemplo, eu vou citar duas escolas literárias, o romantismo e o realismo, até porque recentemente eu falei do livro do Machado de Assis, vou deixar também aqui nos cards, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Os escritores românticos eram muito mais voltados para uma escrita intimista, mais egocêntrica, até nacionalista. Tinha a questão também do amor romântico, do amor impossível, do mal do século. E então surgem escritores como o próprio Machado de Assis, Manuel Antônio de Almeida, que passa a contar histórias, passa a escrever de uma forma diferente. E graças a essa escrita diferente, surge outro movimento chamado realismo e assim por diante. E antes do romantismo, a mesma coisa. Então, a escrita criativa permite que a gente avance, que a gente conte histórias, que a gente passe informações de uma forma completamente diferente. E isso não só na literatura, mas também em outras áreas, na própria tecnologia, no nosso dia a dia. Só imaginar cada coisa que a gente faz, assim, que a gente nem presta atenção. Tomar um banho com chuveiro elétrico, usar o telefone, usar um liquidificador. Pense que um dia aquilo foi uma grande inovação. É que pra gente é tão normal, a gente já cresceu com isso, mas quando surgiram foi totalmente inovador. Então a escrita ela também tem esse papel de inovação, a escrita criativa. Então pense nos autores de que você mais gosta, pense naquele livro que você leu e te trouxe uma visão completamente diferente. Às vezes é um assunto, é uma coisa que está tão ali corriqueira, mas vem um autor e traz de uma forma completamente diferente. A gente vê isso também no jornalismo, com o jornalismo literário, que une realidade, une uma matéria jornalística com elementos da literatura. Então imagine contar uma história real, mas com todo um roteiro, como se fosse uma história, mas tudo real, algo que realmente aconteceu, só para enfatizar. Então isso é uma inovação. Aliás, a própria criação do jornalismo, já que eu sou jornalista e sempre vou falar um pouquinho sobre o assunto, a própria forma de criar uma notícia, um dia isso foi inovador também, criar notícias, escrever matérias, isso foi uma inovação. Então pense sempre na escrita criativa com essa importância de contar uma história de uma forma diferente e de fazer com que a gente veja a vida de uma forma diferente também, que a gente perceba outras realidades. Tem um livro muito interessante chamado Por uma Literatura Sem Adjetivos, da Maria Teresa ou Teresa Andrueto. Acho que é Pulo do Gato o nome da editora. E eu fiquei muito fascinada com o seguinte trecho: a literatura não é necessariamente o lugar onde encontrar o igual. Às vezes é a única janela para se debruçar sobre o diferente. Então, já mais voltado aqui para a literatura, a gente tem a oportunidade de conhecer histórias diferentes e claro que a escrita faz toda a diferença para que chame a nossa atenção, para que a gente fique preso àquela história, para que exercite a nossa criatividade. Então, a escrita criativa, ela é tão benéfica para quem escreve, porque exercita
a escrita e também para quem lê, porque quando a gente lê uma história diferente, quando a gente se depara com um texto fascinante, a gente também exercita a nossa criatividade. Vou ler mais um trechinho desse livro. Para que escrever? Para que ler? Para que contar? Para que escolher um bom livro em meio à fome e às calamidades? Escrever para que o escrito seja abrigo, espera, escuta do outro. Recentemente eu trouxe resenha deste livro aqui, no final ficam os cedros, da editora Jangada, e é um livro que me fascinou muito, que me prendeu bastante, porque conta a história de um menino que perde o pai desaparece, ele não sabe o que acontece com o pai, e o escritor, o autor deste livro, toda vez eu erro a pronúncia, Pierre Ravan, ele conta a história desse menino que busca desesperadamente pelo pai, não sabe se está vivo, se morreu, e ele aproveita para falar sobre uma história real. É uma história fictícia, mas ele aproveita para contar a história real do Líbano, sobre a guerra civil que acontece no Líbano. Então, é uma forma de prender a nossa atenção e a gente acaba aprendendo também. Então, não é só para entreter, para nos inspirar a escrita criativa, ela também tem um papel didático. Aliás, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o livro, vou deixar aqui nos cards o vídeo em que eu falo a respeito. Antes de eu terminar, deixa eu tentar te convencer mais um pouquinho sobre como a escrita criativa é importante. Vou ler só mais um trecho deste livro aqui, que está na página 67. A comunicação eficiente e criativa é crucial para a geração de conhecimento. Pessoas, grupos ou organizações que colocam como objetivo apenas a consolidação do conhecimento ou das premissas que já possuem estão bloqueando uma das mais ricas formas de inovar e criar conhecimento. A capacidade de constatar similaridades onde elas não são evidentes. O que faz os poetas seres criativos é justamente essa aptidão de constatar ou criar, quem sabe, similaridades onde elas não são perceptíveis ou não existem. Ao promover essas conexões entre ideias aparentemente desconexas, os poetas, músicos, pintores, humoristas e artistas em geral recriam a realidade sob outro ângulo e revelam ao outro que a vida pode ser muito mais rica e saborosa. E então, o que você acha sobre escrita criativa? Você achava que era só para artistas, escritores, jornalistas? Você tinha a noção da importância da escrita criativa para o nosso dia a dia? Para pensar na forma como a gente escreve uma mensagem num aplicativo, um bilhete, um memorando, um e-mail, seja o que for. Deixa aqui a sua opinião e vamos trocar uma ideia sobre o assunto. Eu amo escrita criativa, para mim é uma das maneiras de exercitar a minha criatividade. Eu acho que vai além da escrita, colabora muito para minha criatividade, para a forma como eu me comunico, permite que a gente brinque com as palavras, que a gente explore novas formas de se criar um texto, uma frase. Bom, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre o assunto e eu vou voltar a falar sobre escrita criativa em outros vídeos. Até a próxima, tchau!